Olá, eu me chamo Nelly e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como não ceder diante de tantas influências do mundo. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como não ceder na educação dos filhos, mesmo diante de tanta pressão, da sociedade, mesmo diante de tanta influência, como manter o seu posicionamento, mãe, sabe? Como se manter ali firme, como não ceder na educação dos teus filhos, mesmo diante de tantas influências negativas no mundo. Então hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre quais ferramentas usar, sobre como agir, como proceder, qual posicionamento ter, tá? Tudo para quê? Tudo para não ceder na educação dos nossos filhos, para ir em frente, avante, tá? Porque eles são nossa prioridade, tá bom? Então vamos lá, tá? Vamos falar aqui de ferramentas importantíssimas que nós mães precisamos buscar, precisamos exercer, precisamos trabalhar em nós, tá? Para conseguir verdadeiramente não ceder na educação dos nossos filhos, tá? E quais são essas ferramentas, tá bom? Que eu vou estar aqui desdobrando um pouquinho com vocês. Que ferramentas são essas que eu, mãe, preciso ter, preciso buscar, preciso trabalhar em mim, tá? Para fazer com que eu mesma, para ajudar a mim mesma a não ceder na educação dos meus filhos. Sim, porque as influências são muito fortes. São muito fortes as influências aí fora. Nós sabemos, é um bombardeio em todos os lugares. É um bombardeio de influências sobre nós, sobre a vida dos nossos filhos, tá? Mas nós temos ferramentas poderosas, tá? Que nós temos que usá-las, temos que aprender a usá-las, tá? Para nos fortalecer, para poder não ceder, jamais, na educação dos nossos filhos. E eu até fiz algumas anotações aqui, porque é algo muito importante a passar para vocês. Então eu anotei muitas coisas aqui importantes, tá? Para não perder nada, para não esquecer nada, tá? Porque eu quero detalhar tudo aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Quais são essas ferramentas, tá? O que a mãe precisa? Ela precisa ser forte e corajosa. Sim, nós precisamos ser fortes e corajosas. Precisamos de força e coragem, tá? Isso são virtudes que, se nós não temos, nós vamos aprender a buscar essas virtudes, porque são duas ferramentas que nós precisamos, são ferramentas essenciais, essas duas ferramentas, a força e a coragem. Então, nós mães, nós precisamos ser fortes e corajosas para não ceder na educação dos nossos filhos. E eu vou aqui desdobrar um pouco mais, tá? Sobre ser uma mãe forte e corajosa. Vou aqui falar um pouco mais disso com vocês, porque são as duas ferramentas importantíssimas para que nós não venhamos ceder na educação dos nossos filhos diante de tanta influência negativa, tá? Então vamos lá. Mas, Nelly, o que é ser forte e corajosa, né? O que é ser forte? O que é ser uma mãe forte e corajosa? Ora, é você ser firme, é você não ter medo, tá? É você ter resistência, resistir, tá bom? Diante das influências, tá? Então você não pode temer, não pode ser temerosa, tá? Você vai ter que, mesmo olhando as influências, mesmo recebendo, sabe, essas influências negativas, vendo seu filho, sabe, sendo bombardeado por tais influências mundanas,
Você tem que ser forte ali, você tem que resistir, tá? Você tem que deixar esse medo de lado, tá bom? Você tem que ser firme, firme ali no seu posicionamento como mãe cristã, como mãe ali que vai defender sim o seu filho dessas influências negativas. Isso é ser forte e corajosa, sabe? E mesmo que você esteja ainda com aquele receio, com aquele medo, ai, será que eu mantenho o meu posicionamento? Será que eu mantenho a minha palavra? Mantenha, vá com medo mesmo em frente, tá? Vá fortalecendo essas virtudes, a força e a coragem dentro de você. É assim, tá? Isso é ser forte e corajosa. E nossos filhos precisam de uma mãe assim, sabe? Eles não sabem, os nossos filhos não sabem, mas eles precisam, eles vão agradecer por ter uma mãe forte e corajosa do lado deles, defendendo eles, não cedendo à educação deles, não cedendo na educação deles diante dessas influências malignas, tá? Agora, ser forte e corajosa também não é se isolar, né? Ser forte e corajosa não é se excluir ou excluir teus filhos, tá? Ser forte e corajosa não é ali, né? Como eu falei, é se isolar totalmente, se excluir totalmente, pegar teu filho, não, vamos, né? Aqui, se excluir, se isolar. Não, não é isso, tá? Ser forte e corajosa também não é isso, mas é você ser sensata, saber tomar as decisões certas nos momentos certos, tá? Saber como se posicionar corretamente ali em determinadas situações adversas, tá? Ser forte e corajosa é você ter equilíbrio para agir de acordo com os ensinamentos de Deus, tá? Então vai ter algumas vezes, alguns momentos, algumas situações que nós vamos ter que dizer não, sim, não, disso eu não posso fazer parte. Ali eu não posso ir. Aqui não, isso não, não. Sim, vai ter alguns momentos, certo? Mas não é ter esse equilíbrio, tá? É ter esse equilíbrio do sim e do não, de como lidar ali. Tá? Vai ter que ir, mas não vai fazer parte, tá? Vai ter que estar em determinado lugar, de participar de alguma coisa, mas não vai ali se assentar à roda, não vai ali fazer parte daquilo, você entendeu? É ter esse equilíbrio, essa sensatez, tá? Ser forte e corajosa, tá bom? E saber ali discernir, né? Discernir, agir de acordo com os ensinamentos bíblicos. Não ceder, tá? Não ceder, tá bom? Não se deixar coagir, tá bom? Se manter forte e corajosa, tá bom? Então, sim, agir de acordo com os ensinamentos de Deus. Não abrir mão disso. Tá? Você não vai se isolar, não vai se trancar, não vai, né, se excluir teu filho, isolar teu filho, não. Mas você vai saber ter esse equilíbrio, manter o teu posicionamento, tá? Agir com sensatez, agir com inteligência, agir com teu posicionamento dentro do quê? Dos ensinamentos de Deus. Tá bom? Então, por isso que a mãe, ela precisa ser forte e corajosa, tá? Por quê? Por que ser forte e corajosa é importante? Por quê? Sabe? É tão importante assim, realmente? É a base, é o primordial. A mãe ser forte e corajosa para não ceder na educação dos filhos. Por quê?
se você não aprender isso, se você não aprender a ser forte e corajosa agora, tá? Se você não buscar por isso agora, se você não quiser ser forte e corajosa agora, não decidir por isso agora, tá? O que vai acontecer? Diante da primeira pressão, diante da primeira pressão do mundo, diante da primeira pressão da sociedade aí fora, diante da primeira pressão das pessoas aí fora, o que vai acontecer? Você vai ceder. Se você não aprender a ser forte e corajosa agora, se você não entender que ser forte e corajosa é importante na vida do teu filho, na primeira pressão das pessoas, na primeira pressão você vai ceder na educação dos teus filhos. E aí você vai cedendo, sabe? Isso é totalmente prejudicial. Por quê? Por quê? Porque ao momento que você cede numa primeira pressão aqui, porque você não quer ser forte e corajosa, porque você ainda não entendeu que ser forte e corajosa é importante na educação do teu filho, sabe? Então, ao passo que você cede na primeira pressão da sociedade, na primeira pressão das pessoas, aí você vai cedendo de novo. Porque você não está buscando a força e a coragem. Aí você cede de novo ali num outro momento. E vai cedendo na educação dos seus filhos. E o que vai acontecendo? Aí você vai perdendo as rédeas. Você vai, mesmo até sem perceber, você vai perdendo as rédeas da educação dos teus filhos, tá? Mesmo até sem perceber. E aí, conforme você vai perdendo as rédeas, sem perceber, sabe? Aí, só lá na frente, diante dos problemas, é que você vai perceber que você perdeu as rédeas da educação dos teus filhos. E isso é muito grave, tá? Porque você vai fazendo, você vai cedendo, você não vai entendendo que precisa ser forte e corajosa, você não vai entendendo por que ser forte e corajosa é importante. Por quê? Porque você precisa aprender isso, senão você vai ceder na primeira pressão e vai continuar cedendo. E aí você vai perder as rédeas da educação dos teus filhos. E não vai perceber, e só vai perceber que perdeu as rédeas lá na frente, quando começar a estourar os problemas na vida dos teus filhos, sabe? Quando as influências já tiverem tomado conta. Quando as influências negativas, quando as influências malignas, quando as influências mundanas já tiverem tomado conta da vida dos teus filhos, aí é que você vai perceber que você perdeu as rédeas da educação deles, tá? Isso foi uma consequência lá de trás, por você não ter entendido que é importante ser forte e corajosa, tá? Então veja a gravidade disso. Entenda isso, tá? E aí é onde está o ponto. Precisar entender isso, tá? Por quê? Por que ser forte e corajosa é importante? Porque se trata da educação dos meus filhos. Se trata de tomar essas rédeas e não perder. E não ceder, tá? E eu quero falar aqui mais um pouco com vocês, como eu disse, fiz anotações aqui importantíssimas para não esquecer de nenhum detalhe, não esquecer de passar nada para vocês, tá? Porque é um tema de alta relevância, tá bom? Agora, nós temos que entender isso e começar a trabalhar isso. Claro,
Ah, Nelly, eu não sou ainda forte e corajosa assim. Mas você pode aprender, tá? Você pode aprender, tá bom? Por exemplo, imagine como que a gente vai ser forte e corajosa, né? Alguns exemplos mesmo na vida, né? Na minha vida aqui, na vida da minha filha, na escola, por exemplo, as crianças vão, quando eu digo crianças, de 6 anos, tá? Maquiagem no olho, batom, tá? E aí, a filha chega pra você e fala: Ah, eu quero ir de maquiagem, mãe, porque as minhas amigas todas vão. Eu quero passar maquiagem no olho, mãe, porque as minhas amigas vão. Eu quero passar tal batom, mãe, pra ir pra escola, porque as minhas amigas também usam. E aí, eu vou ceder? São influências que vai ter consequências lá na frente. Eu digo para minha filha: não, você não vai, porque você é uma criança. Criança não usa maquiagem. Eu não vou adultizar você. Eu não vou adultizar uma criança, tá? Então eu preciso ser forte e corajosa para não perder as rédeas da educação da minha filha, tá bom? Eu preciso. Então não vai. Eu digo para ela: você não vai, tá? Elas todas podem ir. Você não vai usar. Você não vai ser adultizada usando maquiagem no olho, usando um batom, usando isso e aquilo porque você vê, porque você é influenciada, tá? Por várias amigas que usam, mas você não vai. Por quê? Porque você só tem 6 anos, tá? Eu não vou adultizar você. Então, se manter forte e corajosa. Não ceder. Não ceder, porque as influências são fortes, tá? E a primeiro momento, nós queremos ceder por falar: ah, imagina uma bobagem dessa. Não tem nada a ver. Não é nada demais. Cuidado, tá? Cuidado. E de repente também, nós como mães, né? E isso é normal, tá? Eu quero dizer que isso é normal. Nós pensarmos: eu não sei ser firme nessas horas. Eu não sei ser firme nessas horas. Eu não tenho coragem, sabe, de contrariar as pessoas. Porque às vezes as pessoas vão falar, né? Ou vão fazer um convite para tal coisa, ou vão chamar para tal coisa, ou vão, né, dar suas opiniões. E aí você fala: eu não sei ser firme nessas horas, eu não sei contrariar as pessoas. Isso é normal, tá? A gente ter esse primeiro pensamento aí. E também nós dizemos: não sei dizer não nessas horas de pressão, porque a pressão é muita pressão, tá? É muita pressão na nossa cabeça, diante dos nossos olhos, a pressão é muita e a gente pode falar: eu não sei dizer não nessas horas, sabe? Isso também acontece e é normal. E é normal também nós pensarmos: o que os outros vão falar, sabe? O que os outros vão falar? Nossa, a menina dela não pode passar uma maquiagem, uma sombra nos olhos. Por que que ela não deixa? Nossa, a menina dela não pode usar tal fantasia, participar de tal festinha da cultura tal. Ela não deixa porque, olha, sei o quê.
Naf, para que isso? Que exagero, que as pessoas vão falar. E nós temos essa preocupação de pensar o que os outros vão falar, o que os outros vão comentar, o que os outros vão pensar. É melhor eu ceder. Como eu disse, é normal nós termos esses pensamentos. Eu não sei como ser firme nessas horas, eu não tenho coragem de contrariar as pessoas, eu não sei dizer não nesses momentos de pressão, o que os outros vão falar de mim. É normal, sim, nós, sair esses pensamentos de nós. Porém, nós temos que ser fortes e corajosas, usar essas duas ferramentas, tá? Para combater esses pensamentos. Nós precisamos ser mais fortes que isso, porque nós estamos lidando com as vidas dos nossos filhos. Essa é nossa prioridade. E quando a gente entende que a prioridade é não ceder na educação dos nossos filhos diante de tantas influências negativas, nós não vamos ligar porque os outros vão falar. Nós vamos aprender a dizer não, sim, nos momentos de pressão. Nós vamos ter firmeza, sim, para contrariar, seja quem for, tá? Quando nós vemos que aquilo vai influenciar negativamente a vida dos nossos filhos. Tá bom? Então, nós não podemos nos acomodar nesses pensamentos aqui que eu disse para vocês. Mas nós precisamos buscar, usar as duas ferramentas, a força e a coragem, para combater esses pensamentos, tá? E agir com firmeza, com pulso firme, tá? Com posicionamento, seguindo o que eu falei lá no começo, os ensinamentos de Deus, não cedendo, tá? Porque a partir do momento que a gente ceder, como eu falei lá no início da live, a partir do momento que a gente ceder na primeira pressão, quem vai perder vai ser os nossos filhos, tá? Então a gente precisa buscar essas duas ferramentas da força e da coragem. Seja forte e corajosa, tá? Não podemos desanimar, não. Não podemos. Temos que pensar na prioridade, no bem maior que nós estamos fazendo para a vida dos nossos filhos, tá? Agora, também há algo que nós temos que meditar, tá? Também há algo que nós precisamos saber como fazer, né? E eu vejo muitas mães, tá? Eu vejo muitas mães errando na hora de exercitar essa coragem, tá? Infelizmente nós vemos muitas mães errando neste processo de exercitar essa coragem, tá? Por quê? Porque não é se fechar junto com teu filho numa bolha, não, tá? Não é isso. E eu comentei um pouquinho disso no início também, tá? Então não é, essa é uma forma errada, tá? De exercer a coragem, a força, tá? Não é se fechar dentro de uma bolha com teu filho, não é ser radical ao extremo, sabe? Não é assim, tá? Não é, você não vai agora sair do convívio da sociedade, né? Já pensou? Não. Então, nós vemos algumas mães errando nisso, tá? Porque não é dessa maneira, tá? Você não vai agora, não frequento nada, não vou na casa de ninguém, não faço isso, não saio. Não, tá? Não. Você tem que pensar o quê? Nós estamos neste mundo.
tá? Fazemos parte, tá? Desta vida aqui, tá? Fazemos parte aqui de uma sociedade, então não podemos simplesmente nos excluir, né? Agir com extremo radicalismo, não, tá? O que vai contar aí é o equilíbrio, a sensatez, tá? O posicionamento, tá bom? As decisões certas, no momento certo, o agir conforme os ensinamentos bíblicos, não podemos fugir disso, não podemos ser hipócritas, tá bom? Então é isso que vai contar, tá? Enquanto estivermos aqui, vamos ter que viver aqui, tá? Só que nós vamos ter que saber exercer com sabedoria, tá? A força e a coragem em nós para conduzir ali sabiamente, tá? A educação dos nossos filhos, tá? Blindá-los contra as influências malignas, negativas deste mundo, tá bom? E o que acontece? Tem essa preocupação também, né? A força e a coragem. Como que eu faço? É difícil demais. Eu não vou conseguir. Eu acho que eu não sou capaz. Sabe? Para mim não dá. É muito difícil. Calma. Calma. Tá? Calma. A força e a coragem, ela não é adquirida da noite para o dia. Tá bom? Não. Tá? Então, calma. Respira. Você pode sim. Você é capaz sim. Tá? Entenda que a força e a coragem, ela não é adquirida da noite para o dia, não. Mas o que acontece, tá? É necessário que você tenha paciência. Primeiro, a consciência de que você precisa ser forte e corajosa, precisa buscar estas virtudes, a força e a coragem, tá? Não vai ser da noite para o dia. Você vai precisar ter paciência para isso, tá bom? Sim, paciência com você mesma, tá? É com você mesma, porque você precisa disso para exercitar, tá? No teu filho, para praticar na vida do teu filho. Então, precisa de paciência com você mesma, tá? Só que também, vamos lá, não é da noite para o dia, precisa de paciência, sim. Porém, se você não exercitar essa coragem, essa força, se você não exercitar, ela não vai surgir do nada, né? Ela não vai surgir do nada, essas duas virtudes, tá? Ser forte e corajosa não vai ser num passe de mágica. Não vai surgir do nada. Não vai ser assim, não. Você vai ter que ter paciência sim, tá? Mas, se você não exercitar, não buscar, ela também não vai cair no seu colo, surgir do nada. Não, tá? É preciso entender que você tem que buscar essa força e coragem para não desistir do propósito principal. Qual é o propósito principal, tá? É priorizar a educação dos teus filhos. Priorizar a educação dos teus filhos. Este é o propósito principal. Então, a força e a coragem, ela não vai surgir do nada. Você precisa buscar estas virtudes. Você precisa trabalhar isso em você, tá bom? Porque realmente não é da noite para o dia, tem que ter paciência, mas você precisa ir atrás, exercitar, sabe? Exercitar, aprender a ser uma mãe forte e corajosa,
tá? Porque você não vai poder desistir do propósito. Qual é o principal propósito? É a educação dos teus filhos. Disso você não pode desistir deste propósito, não pode. Não pode. Tá? Sabe? Então são batalhas que nós mães enfrentamos, são batalhas, tá? E nós não podemos nos preocupar em vencer todas as batalhas de uma vez, não. Só que nós não podemos desistir da guerra. Não podemos desistir da guerra, tá? Então procure ir vencendo as batalhas, uma de cada vez, uma de cada vez. Vai vencendo, vai lutando, mas não desista da guerra, tá? Não desista da guerra. Não vamos conseguir vencer todas as batalhas de uma vez, tá? E elas não vão terminar as batalhas. O que a gente precisa entender é que a gente não pode desistir de lutar. A gente não pode desistir da guerra. A gente não pode desistir do nosso principal propósito, que é a educação dos nossos filhos, é blindá-los contra todo o mal, contra toda a influência do maligno, é não ceder na educação deles, mesmo diante de tanta pressão que nos cerca, que cerca a vida deles. Não ceda, não ceda. Você pode sim. Você pode, busque essas ferramentas, tá? Seja uma mãe forte e corajosa, porque você pode. Você pode. E eu quero também falar algo aqui para vocês, gente. Isso é um tema que é de suma importância, tá? Nós não podemos negligenciar, tá? Essas duas ferramentas, que é ser uma mãe forte e corajosa, tá bom? Isso faz parte, estas virtudes fazem parte da mãe cristã, tá? E os nossos filhos precisam ter isso na vida deles. Tá? São crianças, eles precisam de nós. E aqui, como que eu começo? Né? Tô até com lápis aqui, porque como eu falei para vocês, eu fiz várias anotações, sabe? Para passar o máximo possível de informação valorosa que eu puder para vocês. Como você vai começar a ser forte e corajosa? Como? Dentro do teu lar, tá? Não espere as adversidades chegarem, os problemas chegarem. Não, é dentro do teu lar que você vai começar a desenvolver, tá? Uma mãe forte e corajosa. É dentro do teu lar que você vai começar a exercitar isso, tá? A força e a coragem, tá? É nas pequenas atitudes com teu filho, sabe? Que você vai começar a exercitar ali a força e a coragem. É mantendo o teu posicionamento. Falou não, mantenha aquele não até o fim. Não ceda, tá? Dentro do teu lar que você vai começar a exercitar a força e a coragem ali, sabe? Ser essa mãe forte e corajosa dentro do teu lar, nas pequenas atitudes ali do cotidiano, ali, sabe? Das adversidades ali, das situações com teu filho, que você vai começar a procurar, a buscar ser essa mãe forte e corajosa, tá? É mortificando os teus medos, tá? Porque nós temos muitos medos, sim, medo, né, de frustrar os nossos filhos, de magoar, de traumatizar a criança. Não, para com isso, tá? Para com isso. Pratique os ensinamentos bíblicos, você sabe. Não tenha medo, mortifique os vícios e trabalhe as virtudes. Quais são os vícios que nós precisamos mortificar? O medo, tá?
o sentimento de incapacidade que nós temos, tá? Mortificar esses vícios, o medo, sabe, o complexo de inferioridade, sentimento de incapacidade. Temos que mortificar estes vícios e trabalhar as virtudes, tá? E hoje eu estou falando de quais? Da força e da coragem, ser forte e corajosa, tá bom? Então nós precisamos, tá? Como é que eu vou começar a ser forte e corajosa? É mortificando os meus medos, tá? Mortificando os meus pensamentos de incapacidade, tá? É dessa forma, mortificando os meus sentimentos de, sabe? Ai, não, eu não quero traumatizar o meu filho. Eu não quero, sabe? Ei, para com isso, tá? A criança precisa de educação e de uma boa educação. E é nós, mães. É em nossas mãos que está o poder disso, tá? Então aprenda, tá? Dentro do teu lar, a ser uma mãe forte e corajosa. Nas pequenas situações ali. Vai tirar o celular? Vai tirar o celular. Vai desligar a TV? Vai desligar a TV. Mantenha a tua decisão. Seja forte e corajosa. Assuma a educação dos teus filhos. Não ceda. É dentro do teu lar que começa. Se você não conseguir ser forte e corajosa dentro do teu lar, como é que você vai ser forte e corajosa para combater as influências lá fora que vai vir bombardear a vida dos teus filhos? Me diz. Então, gente, sabe? Precisamos raciocinar. Precisamos usar nossa sabedoria, pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para vocês, tá? Gente, nós, tá? A mãe cristã, ela tem que lembrar que ela tem Deus. Ela tem a Bíblia. Ela tem a palavra de Deus, tá? Então nós precisamos também olhar para Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim uma mãe forte e corajosa. Me ajuda a não ceder na educação dos meus filhos. Faz de mim uma mãe forte e corajosa, tá? Para não ceder na educação dos meus filhos diante de tanta influência maligna, perversa, negativa. Faz de mim, Senhor. Eis-me aqui. Me faça uma mãe forte e corajosa. Nós temos livre acesso ao nosso Deus para pedir isso a Ele. E precisamos fazer isso o quanto antes. O quanto antes, tá? Agora eu quero compartilhar aqui com vocês o exemplo de Maria, tá? Maria. Olha só, lá em Lucas, no capítulo 1, o que diz? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós temos aqui, eu escolhi este exemplo hoje, né? Dentro deste tema de ser uma mãe forte e corajosa. Eu escolhi Lucas capítulo 1, versículo 26, tá? A partir do versículo 26 de Lucas 1, para falar aqui de Maria, mãe de Jesus. Olha só, eu quero aqui para finalizar, deixar aqui esta palavra aqui para vocês, deixar aqui, compartilhar aqui com vocês, tá? No 6º mês, vou ler rapidamente, tá bom? Para chegar no versículo aqui que eu quero focar com vocês. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José. Em algumas Bíblias está escrito a uma virgem desposada, que significa noiva, né? Maria era noiva de José, tá? E da descendência de Davi, o nome dela era Maria,
O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E eu quero dizer para você, o Senhor está contigo, mãe. Seja forte e corajosa, não ceda. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? Ela era virgem. Então ela teve essa curiosidade, né, de perguntar ao anjo. Em nenhum momento ela se negou, em nenhum momento ela, sabe, se recusou. Não. Ela teve uma curiosidade normal de perguntar ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? Tudo bem fazer essa pergunta, porque ela era virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Oh! Maria disse o que ao anjo? Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Maria disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Maria foi forte e corajosa. Ela podia ter se recusado, ela podia ter pensado: mas o que vão falar? Eu não conheço na intimidade homem nenhum. Eu sou virgem, eu estou noiva de José. Como que isso? Não, eu não vou, eu vou ser, né, mal falada, ainda mais naquele tempo, gente, ainda mais naquele tempo. Olha só a situação de Maria. Mas ela disse o quê? Eis-me aqui. Ela foi forte e corajosa. Ela não deixou aqueles pensamentos, sabe? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não, eu não vou conseguir enfrentar isso. Eu não vou conseguir ser forte e corajosa para enfrentar essa situação, não. Não, Maria foi forte e corajosa. E nós, eu e você, mãe, nós temos um Deus que nos capacita a ser forte e corajosa, tá? Para não cedermos na educação dos nossos filhos. Vamos usar esta ferramenta. Vamos fazer como Maria. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. Vamos dizer ao nosso Deus: faça de mim uma mulher forte e corajosa. Tá? Vamos buscar isso. Vamos. Vamos sim. Porque os nossos filhos dependem de nós sermos fortes e corajosas para blindá-los contra todas as influências deste mundo perverso, caído, enganoso. Tá? Então eu encerro aqui com vocês, compartilhando aqui esse tema fortíssimo com vocês, tá? E espero que vocês vejam
E se for preciso, revejam, tá? Este conteúdo, este vídeo, para que vocês possam internalizar isso dentro de vocês e começar a praticar, tá bom? Que vocês sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Até a próxima.